Bom dia, intensivista, seja bem-vindo ao canal. Eu vou deixar alguns contatos meus aqui, tá? Como o Instagram, @FTArmando Siciliano, e o YouTube, que também é FT Armando Siciliano. Siga o Instagram, tá? Coloca lá o seguir, tá? Isso ajuda bastante a divulgar conteúdos de qualidade para os intensivistas, os colegas que estão estudando, e sigam também a página no YouTube, FT Armando Siciliano, se inscrevam, ativem o sininho para receber os conteúdos, tá? Hoje eu vou colocar um conteúdo aí de bastante qualidade sobre ventilação não invasiva, tá? Que é a avaliação da eficácia dessa ventilação, os marcadores de segurança, quando interromper, quando seguir, tá? Para ajudar a gente a não gerar um dano desnecessário no nosso paciente. Saber quando indicar uma interrupção dessa terapia, quando seguir com essa terapia, tá? Em quais momentos, em quais patologias ele se mostra mais eficiente, tá? Vou deixar aí para vocês também um pouquinho do meu currículo. Trabalho mais de 15 anos com terapia intensiva, pós-graduado e especialista em terapia intensiva pela Sobrafito Profito, tá? Sou membro da Câmara Técnica de Terapia Intensiva do Prefeito 2, Rio de Janeiro, docente em pós-graduação para pós-graduando, né, em terapia intensiva, com bastante orgulho. Tá? Então, esse é um pouquinho do meu currículo, um pouquinho da minha trajetória para vocês. Então, hoje, basicamente, a gente vai falar sobre esse tema: avaliação da eficácia da ventilação não invasiva, indicadores modernos, riscos e quando interromper. Né? Eu sou Armando Siciliano e hoje vamos falar sobre a avaliação de forma objetiva e eficácia da ventilação não invasiva, a famosa VNI. A VNI é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para evitar intubação, especialmente em pacientes com DPOC, edema agudo de pulmão e até a hipoxemia moderada. Mas ela tem um problema sério. Quando ela falha e a intubação é atrasada, a mortalidade dispara. Então a grande pergunta seria: como saber se a VNI está funcionando? E quando é hora de intubar o paciente? Hoje eu vou te mostrar os indicadores modernos que usamos para avaliar a eficácia da VNI e o que eles significam na prática clínica e quais são seus alertas de falha precoce. Então, lembrando aí, os objetivos da VNI são reduzir trabalho respiratório, melhorar a troca gasosa e evitar a intubação. E o problema é quando a gente falha na VNI, né? Isso aumenta a mortalidade, ainda mais quando houver um fator de risco associado, tá? Quando ocorre muito atraso, um atraso desnecessário para que esse paciente seja entubado, né? Tem o ganho da via de forma eficiente, tá? Para que a gente possa ganhar tempo, repouso da musculatura nos períodos iniciais, tá? Melhora da relação VQ, tá bom, desse paciente. E a pergunta, como medir qualidade e prever a falha, tá? Indicadores clássicos, né? Historicamente, nós avaliamos ali comparâmetros muito simples, que é a frequência respiratória acima de 30 a 35 incursões por minuto, volume minuto acima de 8 a 10 litros por minuto, relação PaO2, FiO2 menor do que 150 e um pH abaixo de 7,30 em pacientes com acidose respiratória. Esses critérios ainda nos ajudam muito, mas têm baixa especificidade de forma isolada. Por isso, hoje usamos uma ferramenta mais estruturada e preditiva, como o Accord Score, tá? O volume corrente exalado, que a gente vai falar mais para frente, e marcadores de esforço respiratório, que também a gente vai falar. O Accord Score é talvez o indicador mais validado que a gente tem, tá? Ele avalia aí 5 critérios. Ele tem um acrônimo, né? O Accord, que significa hipoxêmia, né? Uma relação PaO2-FO2, acidose avaliada através do pH, consciência, tá? Consciência, né? Através do Glasgow, overload através da frequência respiratória e rate através da frequência cardíaca. A gente tem um cutoff hoje, validado na literatura, que o acorde, quando ele pontua 5 ou mais, ele tem um alto risco de falha, uma sensibilidade em torno de 80 a 90%. Versões mais atualizadas desses estudos na Core incluem também comorbidades, tá? E a idade do paciente, que já foi validado, e muito bem validado em pacientes principalmente com DPOC, insuficiência cardíaca aguda e no pós-extubação imediata. Tá? Na prática, se o paciente começa com a core alto e não melhora
dentre 1 e 2 horas, não insista. Essa VNI provavelmente vai falhar, tá? Aqui, para que vocês possam ver uma tabela da pontuação do acorde, tá? Frequência cardíaca, ele pode marcar até 1 ponto, o pH ele pode marcar aí até 4 pontos, o Glasgow, tá? Pode marcar aí bastante pontos, até 10 pontos, a relação PF marca aí até 6 pontos, tá? E a frequência respiratória pode marcar até 4 pontos, dependendo do encontro como esse paciente possa estar. Lembrando que o nosso cutoff mais atual do ACOR é maior ou igual a 5 pontos. Então, quando esse paciente atinge esse patamar, tanto no início da terapia, 1, 2 horas depois, a gente vê que esse paciente ele tem um grande potencial de falha e a intubação ela deve ser pensada e discutida entre a equipe multidisciplinar, tá? Como um fator garantidor da vida desse paciente. Tá? Avaliando aí a curva ROC, a gente pode ver a linha de referência, tá? E a linha de base do ACOR. A linha tracejada já seria o ACOR avaliado após 1 hora. Tá? Veja que o ACOR inicial ele tem uma sensibilidade já elevada, tá? E uma especificidade já elevada, e quando a gente faz o cálculo após 1 hora, veja como ele aumenta, né? Um pouco aí a sua sensibilidade, tá? E também a sua especificidade. Hoje também temos formas de medir o volume corrente exato, tá? É um outro parâmetro moderno. O estudo de Carl-Perks mostrou que o paciente com volume corrente exalado maior que 9,5 ml por quilo de peso predito tem maior risco de falha na avenida. E por quê? Porque volumes elevados indicam esforço inspiratório excessivo, o que pode causar a PSID, que é a lesão autoinfligida pelo paciente, tá? Lesão da musculatura diafragmática, musculatura respiratória acessória autoinfligida. Esse paciente, quanto maior volume corrente exalado ele gera, significa que ele está fazendo um esforço inspiratório maior, gerando maior volume. Esses volumes exalados posteriormente mostram que essa demanda é elevada e que esse paciente pode sim estar evoluindo com lesão autoinfligida, tá? A meta prática hoje é manter um volume corrente exalado entre 6 e 8 ml por quilo de peso predito, assim como na ventilação mecânica inicial de pacientes que não têm comorbidades secundárias como a síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? A famosa SARA, que a gente vai trabalhar com volumes correntes menores, tá? Marcadores de esforço respiratório. Também temos formas de medir o esforço, a P01, alguns aparelhos fazem a medição da P01, tá? E a pressão de oclusão em 100 primeiros milissegundos, tá? É um valor negativo. Então, quanto mais negativo for esse valor, significa que esse paciente está fazendo mais esforço, né? Um disparo mais acentuado. E a gente sabe que a contração isovolumétrica do diafragma ela é muito deletéria para ele. Porque o diafragma ele é formado, na sua maioria, por fibras do tipo 1, perdão, do tipo 2A, 2B, que são fibras que não têm um endurance muito alto, tá? Então, essas contrações isovolumétricas em um arcabouço muscular que não tem fibras que sustentem, né, como fibras do tipo 1, fibras vermelhas, oxidativas, eles acabam gerando um estresse, rompimento de fibras, e esse paciente acaba evoluindo com lesão e muito rápido, tá? Principalmente na lesão autoinfligida, tá bom? Alguns ventiladores têm um algoritmo da medição da P01. Valores de normalidade na casa negativa variam entre menos 1,6 até menos 3,5, até menos 4, dependendo da literatura, centímetros de água. Então, quando ficam maiores do que menos 3,5, menos 4 centímetros de água, lembrando que fatores que são dados negativos, pois a pressão respiratória é um dado negativo em centímetros de água de pressão, tá? Então, quanto mais negativo, significa que esse paciente está fazendo mais força, tá? Podemos avaliar também o delta de pressão esofágica, mas aí a gente precisaria de um catéter transesofágico, tá? Sabemos aí que um delta de pressão esofágica maior do que 15 centímetros de água, isso mostra um esforço elevado, tá bom? E tem estudos recentes, mas a gente ainda não tem dados de pesquisa suficientemente elevados para mostrar dados, né, um cutoff, por exemplo, pontos de corte com segurança, tá? Mas é sim a eletroneuromiografia e a avaliação de condição nervosa diafragmática. A gente tem um ventilador, alguns ventiladores que utilizam o modo NAV, tá? Via catéter transesofágico. Ele tem um sensor que fica muito próximo ali da região diafragmática. Ele é capaz de medir, tá, o disparo elétrico diafragmático
e com isso ele consegue medir ali o nível de precisão de esforço, tá? Via disparo elétrico, e quanto maior é a voltagem elétrica, significa que mais carga está sendo deslocada para aquele diafragma, significa que essa pressão ela está mais elevada, tá bom? Então, esses valores ajudam a entender se o paciente está lutando contra o ventilador ali, contra a VNI, né? Que pode gravar o quadro. Então, mesmo sem esses equipamentos, observar sinais clínicos como o uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, frequência respiratória alta e persistente, já é um sinal claro, tá? Lembrando, esses marcadores são marcadores modernos, mas também dependem de equipamentos modernos que ajudam vocês a avaliar. Então, o ACOR, ele, como ele já é mais validado, ele é mais fácil de utilizar à beira-leito, tá? Ele então vai te ajudar a ter melhores dados, assim como o volume corrente exalado. Você vai medir através do próprio aparelho, tá bom? O aparelho ele vai te dar um volume corrente exalado para que você possa avaliar dentro da primeira, segunda hora se aquela VNI vai ter um efeito favorável ou não, tá bom? E vamos lá. PSIL, né? Patient Self-Implicit Lung Injury, né? Que é a lesão auto-infligida. O conceito da PSIL é central hoje, né? Quando o esforço do próprio paciente gera altas pressões transpulmonares, levando à lesão pulmonar adicional. Isso significa que manter a VNI a qualquer custo é perigoso. Os principais sinais de que é hora de interromper são ACOR elevado, alto, né? E empeora entre 1 e 2 horas de terapia de ventilação não invasiva, volume corrente exalado elevado persistente, tá? Maior do que 9,5 ml por quilo de peso predito, acidose, né, refratária com pH aí menor que é 7,2, uma hipoxemia grave, tá, avaliada ali através da relação PF, menor do que 100, menor do que 120, tá? Instabilidade hemodinâmica ou rebaixamento do nível de consciência. Isso já vai mostrar para a gente que são fatores críticos para falha, tá? Que esse paciente vai ter uma falha enorme nessa ventilação não invasiva. E quanto mais a gente protelar a intubação, pior para esse paciente, pior vão ser os desfechos, tá bom? E quando interromper a VNI? Acabei de falar para vocês aí, tá? Quando a gente tem, eu vou aumentar aqui a tela para que vocês possam ver melhor, quando a gente tem um volume corrente exalado elevado, após 1 a 2 horas de terapia, acidose refratária, uma hipoxemia grave não responsiva, tá? Instabilidade hemodinâmica e o rebaixamento do sensor avaliado através do GLAD. A mensagem-chave que fica aí para a gente, né, de estudos do Pérez e do Caltex 2025, são estudos bem recentes, mostram que não vale a pena seguir com essa terapia, que os desfechos vão ser basicamente negativos para esse paciente, tá? Trouxe 2 casos clínicos aqui para a gente discutir, tá? Vamos ver esses 2 exemplos rápidos aí. Paciente de DPOC exacerbado, tá? E uma VNI eficaz. Um homem de 68 anos, portador de DPOC Gold 4, significa que esse paciente ele já tem uma dependência de oxigênio domiciliar, tá? Tem um VF1 de 28% do predito, muito baixo, ou seja, ele consegue exalar o ar aprisionado, né? No primeiro segundo, que deveria ser maior do que 70, 75%, 80% depende da literatura, tá? É um ex-tabagista, fumava 60 maços ano, tá bom? Hipertenso, controlado, tem uma caquexia leve, uma perda de peso leve, né? Sem insuficiência cardíaca conhecida, chega aí ao pronto atendimento com uma dispneia intensa há mais ou menos 2 dias, piorando progressivamente, tá? Então, o que a gente vai ver mais para frente? Na avaliação inicial, esse paciente chega com uma frequência respiratória acima de 35, elevado, taquicárdico, hipoxêmico, mesmo com o uso de oxigênio suplementar, uma pressão arterial elevada, tá? Já está um pouco hipertenso, na gasometria, mostrando para a gente que ele tem uma acidose, tá? Respiratória, tem um bicarbonato tentando compensar, aí via sistema tampão, porém ainda é uma acidose respiratória não compensa, o pH ainda está ácido, vejam que está hipoxêmico, tá? E ele tem ausência do rebaixamento do nível de consciência, mesmo com esse CO2 elevado e essa hipoxemia acentuada. Por quê? Porque esse paciente ele já tem uma resistência maior, tá?
a esse tipo de condição. Um indivíduo normal, por exemplo, que não tem uma doença crônica pulmonar, que não tem um CO2 mais elevado, uma hipoxemia mais elevada por longo tempo, eles acabam tendo rebaixamento inicialmente, né? A agitação psicomotora pela hipoxemia, o rebaixamento do sensório do paciente pela carbonicose, tá? Porque quanto mais o CO2 sobe, tá? Mais vasoconstrição cerebral ele faz e menor é o fluxo sanguíneo cerebral. Então, quanto menos sangue chega no cérebro, o cérebro, para proteger, ele acaba te apagando para minimizar o consumo, tá? Ele apresenta um uso intenso de musculatura acessória, tiragem intercostal e a fala entrecortada, que são os sinais clássicos que a gente vê no paciente de DPOC descompensado quando chega na emergência, tá? Tem um raio-x que mostra hiperinsuflação pulmonar, tá? Ou seja, ele não ventila o alvéolo de forma eficiente, sem infiltrado evidente. Começamos aí a conduta de ventilação não invasiva, tá? No modo BIPAP, bileve, com um IPAP de 16, um EPAP de 5, ou seja, uma PIP mais baixa, para minimizar a hiperinsuflação dinâmica, tá? E uma FO2 mais baixa. Começamos inicialmente com uma FO2 mais baixa, porque pacientes DPOC não podem ficar com oxigenação muito elevada, tá? Uma, pela o dano que esse oxigênio já causa no tecido pulmonar, tá? Por permanência elevada, e também que esses pacientes já têm inicialmente uma hipoxemia, tá? Eles têm uma saturação periférica de oxigênio que varia na casa de 88 a 92% bem tolerados para eles, tá bom? Utilizou aí a máscara facial total, a famosa performance. Fizemos uma reavaliação após 60 minutos, tá? A frequência respiratória, que era de 36, foi para 24, a frequência cardíaca ainda alta um pouco, mas já melhor, tá? A saturação ali 93%, com uma FO2 aí de 35%, vejam como esse paciente começou a responder, tá? A acidose já revertida, com pH de 7,36, tudo bem? CO2, que era de 68, ainda alto, mas para um paciente de transcelêmia, que eu já falei que ele já é adaptado a esse CO2 mais elevado, não obstante que esse paciente tem condições de manter uma hipoventilação alveolar, um aprisionamento aéreo, então isso acaba fazendo retenção do CO2. Tá? Uma relação PF que era em torno de 150 já passa para casa de 265, vejam que mesmo com 35% de FO2, a relação PF melhora bastante, porque esse paciente ele não tem déficit de troca, não? O problema não é a barreira alveolar capilar, e sim é hipoventilação alveolar, né, que faz o aumento do CO2 e esse paciente tem a utilização da musculatura acessória. Tá? Vejam que o volume corrente exalado, que estava na casa dos 7,5, caiu para 7, então o paciente, após uma hora de terapia, mostrou-se muito bem adaptado à VNI, e é um paciente que mostra que tem um acor baixo, que dá para seguir com a terapia, né? Lembrando, pacientes de DPOC, edema pulmonar, tá? São pacientes que vão se beneficiar bastante da terapia por ventilação mecânica não invasiva. Analisando o caso aí, tá? A core inicial desse paciente aí, fazendo os cálculos, ele tinha 3 pontos pela hipoxemia, 4 pontos pela acidose, 1 ponto pela frequência respiratória, é um paciente que tinha 8 pontos na core. Um alto risco de falha, logo quando foi avaliada essa gasometria do epidemiologia desse paciente à beira do leito. Após uma hora, tá? A melhora clínica e gasométrica é evidente, o acor caiu para 2, o volume totalmente dentro dos 6 a 8 ml por quilo de peso predito, já estava, mas reduziu um pouco mais, tá? Esse aparelho ele era capaz de medir o P01, mostrou uma P01 negativa em torno de 2,5 centímetros de água, mostrando que esse paciente ele tinha um disparo neural adequado, tá? E não tinha sobrecarga da musculatura respiratória. Após 24 horas, o paciente manteve melhora progressiva, foi desmamado gradualmente da hemoglobina até o O2, por catéter a 2 litros por minuto, sem necessidade de intubação. Então, foi uma DPOC que foi revertida, tá? Num paciente que apresentava um acor elevado, num paciente que apresentava sinais críticos, tá, de falha ventilatória, e que conseguiu ser revertida com a ventilação não invasiva. Lembrando, mais uma vez, que é um paciente do PAC, e esses pacientes se beneficiam altamente dessa terapia. Acabou pulando aqui, mas depois eu retorno.
Segundo caso clínico, né, uma pneumonia hipoxêmica, um ACOR elevado com uma falha precoce. Vamos agora para um caso completamente diferente. Enquanto no primeiro exemplo vimos uma exacerbação do PLC, em que a VNI teve uma excelente resposta, aqui temos um paciente com pneumonia hipoxêmico apresentando falha precoce na ventilação não invasiva. Então vamos avaliar o quadro. Um homem de 58 anos com antecedentes de hipertensão, tabagismo prévio, internado por pneumonia comunitária grave, chega com uma taquipneia, 34 incursões, uma hipoxemia, tá? Em máscara reservatória. Ele não diz aqui se não é inalante, mas a gente entende mais ou menos que seja, tá? Uma FO2 aí programada em torno de 60%, tá? Tem uma relação PF de 110, um CO2 de 38, tá? Que indica que esse paciente está fazendo hiperventilação alveolar, ele está fazendo a famosa lavagem de CO2, tá? Um pH ainda dentro da normalidade, uma frequência cardíaca de 122, bastante taquicárdia, e já apresenta uma perda de 1 ponto na escala de Glasgow, tá? Marca 10 pontos no ACOR inicial, tá? Lembrando que valores acima de 5 indicam grande falha, aí vamos reavaliar, tá? Conduta inicial foi iniciada uma VNI para esse paciente, tá? Nesse caso, no modo CPAP, um PSV com uma IPAP. Na verdade, apareceu aqui CPAP, tá? Mas é um BIPAP, desculpe, porque ele tem 2 níveis de pressão. Tá? Desconsidere essa informação, vou corrigir. Na hora de escrever eu escrevi errado. É um BIPAP, um bilevel, tá? Em modo de pressão de suporte, com uma pressão de admissão de 12 centímetros de água, um EPAP, ou PIP de 8 centímetros de água, e uma FO2 de 0,8%. Foi monitorado continuamente a frequência respiratória desse paciente, saturação, conforto e a sincronia, tá? Paciente ventilador. Vejam que mesmo após 1 hora de terapia, esse paciente ainda se mantinha taquineico, tá? Ainda estava hipoxêmico, apesar da relação de FO2 bem elevada, o PF pior, tá? O CO2 subindo, tá? Porque melhorou um pouco a ventilação alveolar e manteve uma ventilação alveolar mais adequada, então esse paciente parou de fazer uma hiperventilação, tá? Ainda muito taquipneico, o Glasgow piorando, ele inicialmente tinha 14, perdeu mais 1 ponto, e o ACOR agora passou para 12 pontos, tá? O aumento do ACOR, então, o que significa para a gente? Ele mostra que tem uma altíssima indicação da gente não seguir com a VNI, o paciente ele não está respondendo de forma adequada a essa VNI após 1 hora de utilização, tá? A interpretação aí que a gente vai fazer. Esse é um tipo de paciente com uma insuficiência respiratória hipoxêmica não hipercápnica. Ele não retém CO2, tá? Por uma hipoventilação, tudo bem? Porém, ele é um paciente que tem uma pneumonia. Então, quando a gente pensa numa pneumonia, a gente pensa ali no infiltrado, tá? Numa consolidação. Isso a gente remete a gente na barreira alvéolo capilar. E pensando na lei de Fick aqui, né? A lei de Fick mostra para a gente que quanto maior a barreira alvéolo capilar, né, seja por líquido, por edema, mais prejudicada fica a troca gasosa. Então, esse paciente ele não está relacionadamente voltado para uma disfunção de hipoventilação alveolar. Ele tá ali mais para uma deficiência de troca, por uma falha na barreira alvéolo capilar. Tá? A gente não tem como avaliar inicialmente aqui o motivo, mas a gente pensa que pode ser, como ele tem uma pneumonia comunitária, por excesso de líquido, edema intersticial, tá? Ou até mesmo edema alveolar, que aumenta a distância do alvéolo para o capilar, e a difusão acontece de forma mais prejudicada e esse paciente vai ficando cada vez mais hipoxêmico, tá bom? A VNI ela é limitada nesses casos porque o principal mecanismo é o shunt intrapulmonar, e não o colapso alveolar difuso ou fadiga muscular, como eu acabei de explicar para vocês. Tá? Pontos que chamam a atenção para a gente aí, a alta FO2 sem melhora, tá? Baixíssimo recrutamento aí das unidades alveolares, tá? A frequência respiratória se mantém elevada, a relação PF continua abaixo de 150 mesmo após 1 hora de terapia, tá? E o ACOR se mantém alto mesmo após 1 hora de terapia. Então, a gente tem que pensar que esse paciente precisa de uma intubação. Então, foi indicada uma intubação orotraqueal precoce para esse paciente, tá? Manteve-se uma ventilação mecânica protetora aí com 6 ml por quilo de peso predito, uma FO2 ainda elevada, a PF gradualmente foi subindo aí para 180, tá? E o que isso remete para a gente? Evitar o atraso na intubação é fundamental.
cada hora mais, hipoxemia grave sobre anemia aumenta a mortalidade em até 40%. Isso já é validado na literatura, em vários estudos que mostram isso para gente. Tá? Na discussão aí científica, baseada nos estudos que a gente tem mais evidentes, tá? do ano, de 2017, uma cor maior do que 5 após uma hora tem uma sensibilidade de 82%, uma especificidade de 88% para falha na anemia. O estudo de Cauter e Atial de 2016 mostra que a falha da VNI em pneumonia hipoxêmica aumenta demais a mortalidade e o tempo de ventilação mecânica. Então, quanto mais a gente protelar, mais a gente vai ver desfechos de mortalidade, tá? E mais tempo de ventilação mecânica. Um estudo de 2015 do FRAT, do New England Journal of Medicine, tá? Avaliado através da cânula nasal de alto fluxo, reduziu a mortalidade em pneumonias hipoxêmicas comparadas a VNI. Isso é uma discussão mais para frente, a gente vai trazer mais para frente outra aula para falar sobre só a cânula nasal de alto fluxo. Depois eu também vou colocar aqui uma aula bem legal sobre umidificação na VNI, para a gente poder discutir o que cada um diz, o que cada um acha, tá? Esse caso ilustra bem, tá, que nem toda insuficiência respiratória aguda se beneficia da VNI, tá? O Accord é um preditor objetivo de rápida avaliação do risco de falha, tá? Essa persistência na taquipneia, na hipoxemia e no desconforto desse paciente mostra que esse paciente ele vai ter uma evolução ruim, tá? Que esse paciente ele vai desenvolver danos ali, como a gente avaliou através da PSIL, tá? E esse paciente vai aumentar a mortalidade, ele vai aumentar o tempo de ventilação mecânica. A gente sabe que quanto mais tempo de ventilação mecânica, mais difícil é a gente contornar as situações que podem vir a acontecer futuramente, né, como as pneumonias associadas à ventilação mecânica, as infecções hospitalares, tá, pelos acessos profundos, tá, uso de antibiótico terapia, uso de sedativos, uso de bloqueadores neuromusculares, uso de corticoide, uso de antibiótico terapia, tá, manutenção e controle eficiente da glicemia desse paciente também precisam entrar nesse parâmetro. Então, quanto mais tempo de ventilação mecânica, maior vai ser o dano que esse paciente vai ter. Lembrando que o ventilador mecânico, a ventilação mecânica, ela é uma ponte para a melhora do paciente, ela não é a cura, tá? Então, quanto menos a gente tiver que intubar, melhor. Porém, quanto mais cedo a gente intubar, avaliando esses preditores de falha, melhor é o desfecho para o paciente, tá? As referências que eu usei estão aqui, tá bom? E aquele slide que pulou, vou voltar aqui agora, a conclusão. A VNI ela é poderosa, mas ela exige uma monitorização totalmente estruturada. A gente tem um tripé moderno, que a gente pode lançar mão, que é a utilização do LAPOR, que é fácil, de baixíssimo custo, você consegue usar a beira-leito. O volume corrente exalado, que também é fácil, de baixíssimo custo, que a gente pode usar a beira-leito. A avaliação do drive respiratório é um plus. Algumas empresas, alguns hospitais, alguns CTIs, você vai encontrar os ventiladores, né, os aparelhos, tanto de mesa quanto aparelhos de ventilação mecânica de estação, que fazem avaliação e monitorização da P01. Tem ventiladores que vão se utilizar aí do catéter transesofágico para a gente poder utilizar o disparo elétrico do diafragma nesse paciente, né? E mas dá para fazer a beira-leito sem tanto investimento, aprendendo a usar o Acor, o volume de corrente exalado, tá? E reforçando aqui para vocês que quanto mais a gente estender e protelar essa ventilação não invasiva, tá? Mais negativos, difíceis serão os desfechos para esse paciente, tá? Para a gente finalizar aqui essa aula, a gente já está aí há 33 minutos. Vou deixar aqui minhas redes sociais, mais uma vez, no Instagram, Terman Siciliano. Tem bastante conteúdo de terapia intensiva lá para vocês. YouTube também, Terman Siciliano. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber vídeos como esse que eu vou colocar para vocês. Tá? Sempre conteúdo de qualidade, atualizado. Qualquer dúvida, sigo à disposição. Mandem direct, mandem mensagem. Tá? A minha ideia aqui é a gente trazer conteúdo, trazer uma proposta para que todo mundo fique na mesma sintonia e traga melhor benefício para o nosso paciente. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Vamos
vamos intensivistas seguir para a nossa melhora progressiva.